Olá, bem-vindo ao canal dos Causos. Vamos a mais um episódio aqui, então você já vai dando o seu like aí e também fazendo a sua inscrição para receber as notificações. Muito bem, eu vou bater numa tecla novamente, né, porque houve uma colaboração aqui do Adalberto Bueno, jornalista Adalberto Bueno, que foi meu chefe, meu primeiro chefe na revisão dos jornais do Estado do Paraná e a Tribuna do Paraná. E ele contou uma história do Percival Charquet, que foi o primeiro jornalista a receber o prêmio ESSO, lá no final dos anos 50, se eu não me engano, em 1959. E foi ele que criou, né, suspeita-se, né, que tenha sido ele o mentor da história da loira fantasma, que já falei num dos episódios anteriores aí, então seria interessante você dar uma recordada lá, né? E o Adalberto me contou o seguinte, que o Percival Charquet, para fazer algumas reportagens, ele usava de artifícios. Então ele foi num açougue e comprou lá um pedaço de carne e pegou e enrolou na perna e sentou lá debaixo de uma marquise lá para pedir esmola. Ele queria saber se o curitibano se compadecia daqueles que sofriam, se dava esmola mesmo para as pessoas. Ele ficou lá pedindo esmola, né? Se fantasiou, né? E ninguém reconheceu. Depois ele foi fazer a reportagem a respeito do fato que ele mesmo provocou. Esse era o Percival Charquet. Como ele era médico, então ele sabia muito bem como disfarçar esse tipo de situação. Agora, o Adalberto me chamou a atenção a respeito de uma coisa. Eu falei num dos episódios também sobre o Olho Vivo, a coluna Olho Vivo, que eu fiz junto com Milton Cláudio Soares. Tá? E também o João Carlos da Costa, que está se candidatando a vereador em Curitiba. Não sei, vamos ver o resultado, né? Porque ontem ocorreram as eleições no Brasil inteiro, eleições municipais, e provavelmente hoje já dá para ter uma ideia se o João Carlos conseguiu alcançar aí uma cadeira na Câmara Municipal ou não. Mas esse é um fato que a gente pode comentar mais adiante, né? Principalmente se ele vencer, né? Se não vencer, aí a gente não vai comentar nada, né? Para não aumentar a sensação de frustração. Bem, o João Carlos, ele falou que teve o contato do Milton Cláudio, né, e a esposa dele mencionou que ele foi atropelado. Tá? Não se sabe se foi uma moto, um automóvel. Ele bateu a cabeça e agora está convalescendo já faz algum tempo. Então ele está no processo de recuperação aí, porque teve algumas sequelas. Tá? E a câmera aqui não para de se afastar, né? Que coisa. Hoje eu estou sem o suporte aqui. Mas, mesmo assim, o João Carlos acha que ele tem se recuperado porque ele mandou lembranças para o João Carlos dizendo que ia votar, a família ia votar no João Carlos da Costa. E o Adalberto também chamou a atenção a respeito da coluna Olho Vivo, justamente, dizendo que Olho Vivo, na realidade, ela foi a segunda parte de um projeto meu e do Milton, que na realidade o primeiro nome dado à coluna, que ela surgiu 2 anos antes daquela data que eu falei, de 97, mas surgiu em fevereiro de 95, chamava-se Retalhos. Não retalhos de recortes, né? De tiras, de pedaços, mas retalhos de retalhar. Né? E eu tenho aqui, aí eu procurei, falei, vou dar uma procurada, porque eu tenho tudo, né? Eu guardei tudo. E está aqui, 5 de fevereiro, praticamente 2 anos antes daquela outra coluna do Olho Vivo. E tinha o mesmo projeto, eram curtas, nós íamos atrás, ou então recebíamos colaboração, e fazíamos análise também do que fazíamos crítica de mídia,
né? Já fazíamos crítica de mídia antes de surgir o Observatório da Imprensa. Já fazíamos crítica de mídia no jornal O Estado do Paraná, aos domingos, na coluna Retalhos. E eu descobri também que eu tinha. Eu descobri, não. Eu acabei. Na realidade, essa questão da memória é complicada, né? Eu tinha uma coluna chamada Árvore de Vida, que era sobre culinária, gastronomia e boa saúde. Tá? Essa durou pouco tempo, não deu. Lembra-se do editor que eu falei, o Guilherme Assis, o sobrinho do Mussa, primo do Marcos Assis, o mentor do Paraná Online. Pois é, o Guilherme Assis vinha pegando no nosso pé, dizendo que retalhos estava escrito errado, que tinha que ser retalhos com LH e não com LI. Aí eu falei, mas cara, são coisas diferentes. Um é de retalhar e o outro é de recortes, né, de pedaços. Mas ele invocou e foi lá e conversou com o Charles. E o Adalberto me lembrou disso, dizendo que o Charles pegava muito no nosso pé, achava que nós estávamos retalhando o jornal. Quando nós pegávamos alguns erros, alguns furos e contávamos, falávamos dos erros e mostrávamos qual seria o correto, né? E não só em termos de informação, mas também relacionada à própria estrutura frasal, a sintaxe, a gramática, ortografia, né? Pegávamos no pé. E o Adalberto daí também lembrou de um fato, né, que eu também, eu não queria comentar, mas eu não tinha como argumentos dele. Ele falou que ele acha que foi justamente por causa dessa coluna aí da Retalhos. Nós estávamos na revisão, lembra que eu já falei sobre a revisão, e de vez em quando aparecia alguma coisa engraçada lá, eles contavam histórias, né, assim, inusitadas. Inclusive eu vou terminar com uma dessas, né? E eu estava rindo, todo mundo estava rindo. Só que o Charles, que estava fechando junto ao Altair, que era o secretário de redação, estava fechando a edição do Estado do Paraná, era mais ou menos entre 9h30 da noite e 10 da noite. Ele olhou para a revisão e veio direto à porta, parou junto à porta e falou assim, o que você está rindo de mim? Aí todo mundo ficou assim, sem saber, né? Daí eu percebi que era comigo mesmo, né? Assim, se tem algum problema comigo, aí o Adalberto tentou, não, a gente está contando história, não tem nada a ver contigo. Não, ele olhou para mim, eu olhei, ele estava olhando para mim, né? E se tiver algum problema, a gente vai lá pro estacionamento e a gente se acerta lá. É lógico que eu não ia fazer isso. Eu pensei, estou demitido, né? Se ele, o diretor de redação, está fazendo isso comigo, então amanhã acabou a minha vida aqui no jornal, né? Eu falei, e mesmo que ele fosse, eu não ia enfrentar o cara, o camarada, o braço dele era maior que a minha perna, né? Ele não era uma pessoa gorda, era uma pessoa forte, né? Foi jogador de futebol, foi centroavante do Curitiba, nem pensar, né? Deixa por isso. No outro dia estava tudo bem, ele esqueceu, algum problema que surgiu ali, algum estresse no jornal. E o Adalberto acho que tinha a ver com a coluna. Eu acho que não, mas uma das histórias que foram contadas, eu não sei detalhes, nem o ano, né? E não vou dizer quem estava envolvido. Eu sei, mas não vou dizer porque as pessoas estão vivas. Mas o fato é que uma figura importante do Estado, a sua filha estava debutando, 15 anos de idade, estava debutando. E naquele mesmo período estava ocorrendo a exposição de agropecuária no chamado Castelo Branco, que ficava ali em Quatro Barras, né? E então eles tinham que... Então tinha a página lá de agronegócios e a página coluna social, né? E trocaram as fotos, colocaram a foto da filha do fulano, debutante, com a legenda dizendo que era campeã leiteira da exposição.
E a foto da vaca lá na coluna social, a filha do fulano que está debutando. Que coisa! 6 pessoas foram demitidas, segundo o pessoal me contou ali. 6 pessoas, porque disse que foi proposital, não foi sem querer. Foi proposital a troca. Aí dançou gente da redação, da revisão, lá da impressão, do fotolito, da diagramação. Foram 6 para a rua, justa causa. Tá? Então esse foi o caso de hoje. E compartilhe aí com os amigos aí e deixe a sua contribuição. Um abraço e até a próxima.